Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com você novamente, podendo aí compartilhar sobre alguns assuntos, que vão aí reforçar os nossos conhecimentos em relação à matemática, tá legal? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre problemas envolvendo equações do primeiro grau, tá legal? E nós vamos utilizar, dentro do nosso objetivo aí, que é se preparar para concursos e testes, usar o exercício 40 do teste da ANPAD de fevereiro de 2011. É importante que você entenda mais uma vez que os problemas em si, a estrutura deles, eles são utilizados em qualquer concurso público. Então, quando você lê no edital equação do primeiro grau, problemas, então é importante que você aprenda a entender a estrutura do exercício, que ele pode ser utilizado em qualquer concurso público, combinado? Bom, enfim. Então, vamos resolver esse problema aqui. O importante também é que você sabe que não pode ser calculadora, então é necessário, vamos fazer juntos aqui para você reforçar aí novamente seus conhecimentos, legal? Lembrando que, antes de você resolver os problemas comigo, é necessário que você entre no canal, no nosso YouTube, lá onde tem todas as aulas, no Face, no nosso site, para que você assista às aulas, que conceituam os problemas sobre equação, para que você resolva a parte de porcentagem, aí você vai entender melhor comigo aqui, tá bom? Então vamos dizer o seguinte, olha, o Paulo repartiu uma quantia de R$655 entre seus filhos, o Fábio, o Gabriel e o Hélio, então 3 filhos. Okay. Aí começa o problema. O Hélio recebeu 80% da quantia dada a Gabriel, que por sua vez obteve 90% da quantia que recebeu o Fábio. Bom, quando você descobrir as 3 quantias que você receberam, a pergunta é a seguinte: qual é a menor diferença entre os valores recebidos? Então, vamos por partes. Primeira coisa é assim, qual a proposta? Vamos colocar aqui, Fábio, certo? Qual é o outro filho? Gabriel e o Hélio. Combinado? Okay. E vamos atribuir uma letra. Vamos pegar as letras tradicionais para não fugir muito aí, para não se confundir. Então eu vou colocar aqui, X, Y e Z, certo? Então o Fábio vai receber X, o Gabriel vai receber Y e o Hélio vai receber Z. Tudo bem até aí? Ok. Uma coisa é a seguinte. Nós não sabemos quanto cada um vai receber ainda, mas nós sabemos que se você pegar a quantia do Fábio mais a quantia do Gabriel mais a quantia do Hélio, tem que dar quanto? 655. Tudo bem? Isso é fato, correto? Bom, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas informações aqui e vamos então completar aqui. Então, por exemplo, olha, como assim, Cícero? Está confundindo. Olha, o Hélio, que é aqui, o Z, ele recebeu 80% da quantia do Gabriel. Ora, para saber 80% de um valor, basta pegar o valor e multiplicar por 80%. Nós vamos utilizar o 80% em número decimal, 0,80. Que é 80%, é a mesma coisa, correto? É a mesma coisa que 80 dividido por 100, correto? E assim, por exemplo, 90%, nós vamos usar 0,90, como nós já vimos em porcentagem, que é a mesma coisa que 90%, certo? Então, olha só, pegando aqui, o Hélio recebeu 80% de Gabriel, peraí, então se eu olhar para o Z, o Z é igual a 0,80 de Y. Então, olha só, é assim que você lê, o Hélio recebeu, quer dizer, quando eu olhar para o valor do Hélio, ele é igual a 80% da quantia do Gabriel. Então, vamos só equacionar. Então, o Z é igual a 80% de Y, certo? Agora, o Gabriel, quer dizer, o Y, por sua vez, é 90% da quantidade de Fábio. Quem é o Fábio? X. Então o Y é igual a 0,90x. Certo até aí? Bom, então pensa comigo o seguinte agora. O X continua sendo X, correto?
Ok, então olha só, o x está aqui, mas quem é o y? Bom, o y é 90x, 0,90x, 0,90x. Quem é o z? O z é 0,80y, mas se nós colocarmos tudo em função do x, nós podemos fazer o seguinte, olha, no lugar do y aqui, eu vou fazer o quê? Colocar 0,90. Então, olha só, o z vai ser igual a 0,80 vezes 0,90y. Então, olha só, multiplicando aqui, multiplicação de números decimais, né? Que é a nossa preocupação. Então, olha, se você retirar as vírgulas, retirei. Olha lá, o que ficou? 80 vezes 90. Bom, 8 vezes 9, 72. Vou acrescentar aqui 2 zeros, um de cada, correto? Ok, nós já fizemos isso lá na multiplicação de números decimais, lembra? Ok, então olha só. Agora eu tenho 4 no caso depois da vírgula. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, então 0,72. Exatamente isso aqui, olha. Eu quero 80% de 90%. Então 80% de 90% é 72%. Então, na verdade, o z em função do x, em função do x aqui, né? Desculpa aí. Ó, vai ficar o que então? 72%. Então, quem é o Fábio? O Fábio recebeu x. Quanto recebeu o Gabriel? O Gabriel recebeu, aqui ó, cadê o Gabriel? O Gabriel recebeu y, 90% de x. Tá legal, tá aqui. E o Hélio? O Hélio recebeu 80% do que recebeu o Gabriel, que recebeu, por sua vez, 90% de x. Ah, então ele recebeu 80% de 90%, correto? Que vai dar, então, 0,72x, igual a 655. Tudo bem? Agora, nós temos que adicionar isso aqui. Então, eu vou manter aqui, ó. Então, vai ficar aqui, ó, 0,90, 0,72. Vou adicionar. Vai dar 2, lembra? Adição de números inteiros, você completa aqui, né, pessoal? Então vai dar 6, sobe 1, ó, 262. Então o que nós temos aqui, na verdade? Nós temos aqui, ó, a soma desses números aqui. Como assim, isso aqui é um inteiro? Correto? É que nós gostamos de adicionar aqui, ó, x mais 3x mais 4x. Quando aparece o número decimal, parece que é esse termo. Para com isso, então entra na matemática sem cola, assiste lá como é que se adiciona números decimais, multiplica números decimais, você fica mais seguro, você não fica observando lá, criando problemas quando aparece o número decimal. Se é um problema, vamos resolver, certo? Então aqui vai dar 262, ó, então aqui vai dar 2,62x igual a 655. Então, quem é o x? 655 dividido por 2,62. Ixi, isso agora divisão por números decimais. Então, só para retomar aqui, tá? O que nós vamos fazer? Então, ó, depois você pode apagar se quiser. Então, 655 dividido por 2,62. Ai, agora complicou pelo número decimal. Então, olha só, presta atenção. Não tem duas coisas depois da vírgula? Coloca 2 zeros e pronto. Acabou a vírgula. Certo? Você fala assim, mas e agora? Agora você tem que pensar o seguinte, olha. Aqui eu vou pegar 3 casos, eu penso em 3 aqui. E aí, você fala, que número eu vou colocar? Aí você tem que usar um pouquinho a lógica, né? Por exemplo, ó, 262, ó. Então aqui nós temos 200 mais 60 mais 2. Se você colocar 3 aqui, vai passar, ó, vai dar 600, vai dar 180, já dá 780. Então eu vou usar um 2 aqui, correto? 2. Agora o que você faz? As pessoas querem fazer direto a divisão, lá como nós já explicamos na aula. Então eu vou dividir aqui assim, olha. Então eu vou explicar. 2 vezes 2, 4. Vou colocar aqui. Ó, 2 vezes 6, 12. Então eu vou colocar o 2, vai subir 1. 2 vezes 2, 4, com 5. E vou fazer menos. Esse é o processo de divisão normal, correto? Para você não se perder. Aí você faz menos aqui, ó. Vai ser 1. Aqui vai ser o que, ó? Vai ser 3. Aqui, ó. Pronto. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou descer aqui, assim, desci. Ó, 1310. E aí, que já são as dicas, né? Ó. Você tem aqui o final 0 e aqui o final 2. 2 vezes quanto que dá um final 0? 2 vezes 5. Vamos
colocar aqui 5 e vou fazer o cálculo. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. Ó, 6 vezes 5, 30. Com 1, 31. Põe 1, vão 3, certo? Então subiu 3. 2 vezes 5, 10. Com 3, 13. Você faz o menos é o 0. Aí você desce o 0 aqui e põe o 0 lá. Então quanto que é o x? 250. Pronto. O Fábio recebeu 250, certo? Ok, vamos lá então agora. O x aqui é o quê? 200. Vou deixar aqui mesmo, né? O x aqui deu quanto? 250. Ok? Ok. Bom, e agora? Quanto recebeu o Gabriel? Né? O Y? 90% de 250. Agora que é interessante você, por exemplo, se é 90%, então é 10% a menos, correto? Então, pense o seguinte, nós aprendemos. Quanto eu calculo 10% de 250? Não é só deslocar a vírgula uma coisa para a esquerda? Então, ó, 25. Então, se ele recebeu, pessoal, eu vou colocar aqui mesmo, tá? Ó, se ele recebeu, se o seu x é 250, correto? E o y é 90% dele, então ele vai perder 10%. Perder 10% é tirar 25. Então ele recebeu quanto? 225, certo? Agora olha só, o z é 80% do y, então ele vai perder 20%. Então olha só que interessante, ó. Por isso que é importante que você assista a aula de porcentagem para você ver lá quando nós dividimos a pizza em 10 pedaços. Ó, perder 20%, se ele perdesse 10%, 10% é 22,5. 20% é o dobro, é o quê? 45. Se você pegar então 225 menos 45, vai dar 180. Correto? Então o que você tem aqui, ó? Se você adicionar os 3, ó, vai dar 5. Ó, aí você tem aqui, ó, 5 mais 2, 7. 7 mais 8, 15. Depois 5 vai 1. Ó, então fica aqui, ó, 1, 3, dá 3, 6, 655. Então, esse aqui são os 3 valores, ó, que nós descobrimos. Ou então, você vai para os cálculos, né? É só você multiplicar aqui, ó, o 8 vezes isso daqui, deslocar a vírgula, enfim, né? Descobrimos o valor de x, calculamos 80% lá e 90%. Descobrimos os 3 valores. Acabou o exercício? Não. A pergunta é a seguinte: qual é a menor diferença entre os valores? Só lembrando então que diferença é o resultado de uma subtração. Então, se você olhar aqui, ó, quem está mais próximo de quem? Então, por exemplo, olha, o 225, ele está distante aqui, ó, 25. Tá vendo? E aqui, ó, ele está distante aqui, ó, 45. Então, qual a menor distância? É de 25. É do Gabriel para o Fábio, que é a resposta, a alternativa A. Então, a menor diferença, a menor distância entre os valores é de 25, que é do Gabriel para o Fábio. Correto? Então, nós resolvemos hoje, então, um problema envolvendo o quê? Equação do primeiro grau e porcentagem, tá bom? Então, é importante que você, então, entenda a estrutura e tenha aqui os conceitos para saber resolver, tá legal? Espero que você tenha reforçado seus conhecimentos em relação a esse assunto importante aí para nós, né? Continue, por favor, participando. Muito obrigado por você estar participando e vendo sua mensagem. É importante que você continue avaliando, porque aí eu vou verificando onde nós estamos errando aqui, para melhorar, né, o processo aqui, o processo e o projeto da sua vida, tá legal? Muito obrigado. Continue aí indicando seus amigos para curtir a página. Nós vamos alcançar aí muita gente, ajudar muita gente a melhorar aí o desempenho na vida e na escola, tá legal? Um beijo, muito sucesso e até a próxima aula.